Sejam muito bem-vindos ao Portal Holístico Web TV. Todo o conhecimento do universo ao alcance do seu computador. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor Luiz Salvi. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos. Hoje nós teremos a oportunidade de saber mais sobre o trabalho de escritor do professor Luiz Salvi, que vem recebendo uma obra imensa e profunda nestas últimas décadas. E vamos conhecer um pouco sobre o significado deste trabalho para a nova era. Professor Salvi, antes de tudo, uma pergunta que muita gente se faz. O senhor é um médium? Não exatamente, Vitória. Mas eu até posso entender os motivos dessa pergunta. Como brasileiros, nós temos a importante referência do Chico Xavier, com quem, inclusive, muitas vezes as pessoas costumam me comparar por termos ambos escrito algumas centenas de obras. Talvez ele até mais do que eu, em termos de volume, embora o volume não seja realmente o mais importante, né, nessa transmissão do conhecimento. Claro, cada autor tem o seu público, com certeza, né? Porém, são sobretudo estilos bem diferentes, tanto na forma como no conteúdo. Nós preferimos ser comparados a outro tipo de mensageiro, como Helena Blavatsky e Alice Bailey, que também foram grandes transmissores de ensinamentos e de cunho mais esotérico, como também são os nossos trabalhos. Embora pudéssemos evocar aqui outros nomes com os quais também temos alguma aproximação, ainda que nem todos tenham admitido algum tipo de mediunidade. Grandes autores como Fabre d'Olivet e Saint-Yves d'Alvendre já afirmavam ter uma obra inspirada, mas um René Guénon pretendia ter apenas uma consciência mais ampliada, algo, enfim, que, para nós esotéricos, representa realmente o mais importante. Porque a grande verdade é que a transmissão das informações entre espíritos sensíveis sempre se deu na humanidade, independente das pessoas acharem que estavam recebendo espíritos ou não. Na Grécia Antiga havia até as famosas musas para inspirar as diferentes formas de artes. Enfim, a maneira como essas conexões sempre aconteceram pode até mudar de forma, mas na essência nem muda tanto assim. Mas nem sempre se trata de mediunidade, na forma como se entende hoje o tema correntemente, ainda que os espíritas entendam que tudo isto seja mediunidade de espíritos. Ok, mas se não é mediunidade, então como se chama essa forma com que o professor recebe esta obra tão vasta e profunda? Pois é algo ligeiramente diferente nesse caso, né? Na verdade, eu até tenho, ou teria, muita mediunidade para desenvolver. Mas não é uma coisa que eu jamais tenha pretendido fazer. Apesar das reiteradas sugestões dos médiuns, nos centros espíritas que frequentei, mais na minha juventude, algumas vezes, no sentido de buscar desenvolver esta capacidade. Confesso que eu até preciso me manter um pouco afastado destes locais, onde se trabalha muito com a mediunidade, né? Especialmente os centros ou terreiros de Umbanda, né? Porque logo que começo a me aproximar desses locais, eu me sinto tomado por eflúvios da incorporação. Mas vamos ver então quais seriam as grandes diferenças destas formas de trabalho, especialmente entre os médiuns e nós outros que somos antes mediadores, no dizer de outra grande transmissora que foi Helena Roerich. Basicamente, deve-se saber que existem vários tipos de processos de intermediação, desde os inconscientes até os supraconscientes. Um médium é alguém que recebe informações passivamente. Ele empresta a sua consciência para outros espíritos, sendo inclusive chamado de cavalo, porque faz este papel passivo. Mas um mediador é alguém que faz esforços para elevar a sua consciência
até próximo onde estão os grandes seres. E isto significa também que eles procuram fontes ou matrizes também muito elevadas. A mediação trabalha com certos poderes que são desenvolvidos especialmente através da meditação, ou da própria iniciação, como a telepatia, a clarividência, a clareaudiência. As características deste trabalho é o estado consciente, o que significa dizer que existe menos uma incorporação passiva, por espíritos, do que realmente uma expansão da consciência por parte do canalizador. Por isso, a prática da concentração e da meditação sempre favorecem muito este trabalho. E então, no seu caso, existe um ritmo definido de trabalho ou um momento do dia dedicado? No geral, eu trabalho bastante, e sem maiores escolhas de períodos. E tudo é sempre razoavelmente produtivo, Mas certamente existem momentos especiais. Nós já vimos que, se a noite é boa para a concentração, a manhã favorece especialmente a canalização. Mas as meditações do final da tarde também são sempre inspiradoras, muitas vezes trazendo informações para trabalhar durante a noite. Porque, na verdade, este processo de mediação, na forma como trabalhamos e, talvez, também Alice Bailey fazia, tampouco é algo que nos dá sempre tudo pronto. Para usar uma imagem ilustrativa, diríamos que é mais como uma luz que lança o seu facho numa certa direção, muitas vezes desconhecida, desencadeando depois disto uma sequência de reflexões e de percepções, certamente também canalizadas em grande parte, coisa que sentimos claramente como se houvesse mais de uma mente pensando juntas. Tal é o fluxo de ideias originais que acontece. Mas isso também pode nos levar naturalmente a fazer pesquisas em diferentes fontes para enriquecer ainda mais as informações. Além de, no meu caso em especial, tratar de checar, na medida do possível, todas aquelas informações muito novas e desconhecidas que são recebidas, seja para confirmar a sua autenticidade, seja para ampliar a informação e enriquecer com maiores fontes de corroboração. Muitas pessoas consideram a nossa obra muito densa, e alguns até a têm por difícil. Porém, esta é, de certa forma, uma marca dos ensinamentos depreendidos através dos adeptos de sabedoria, trazidos através dos registros akáshicos, como é característico em todas as etapas do plano da hierarquia, de que falaremos mais adiante. Desde Helena Blavatsky e Alice Bailey. A supermente dos adeptos trabalha com muitas abstrações aparentes, e que traduzem, na verdade, leis cósmicas e universais. No entanto, esta complexidade aparente marca de fato apenas algumas fases destas transmissões, geralmente suas primeiras etapas, quando existe a necessidade de colocar certas bases, resultando em obras que podem chegar a aparentar verdadeiros diamantes brutos. Mais tarde, os trabalhos seguem, todavia, através de mares mais pacíficos, quando a densidade passa, inclusive, a conviver melhor com a didática. Porém, há coisas que somente aqueles espíritos mais determinados é que terminarão realmente por ter acesso. Que coisa interessante. E o professor mencionou várias mulheres como fontes de inspiração, incluindo as musas da Grécia Antiga. Teria algum motivo em especial? É verdade, Vitória. Tem sim. Razões bastante importantes, inclusive. Eu pessoalmente considero Blavatsky, Roerich e Bailey como verdadeiras pitonisas e profetisas. E acredito que a mulher tenha uma sensibilidade espiritual e telepática maior que a do homem, e que serve também para compensar a sua fragilidade para trilhar os caminhos tradicionais da iniciação,
quer dizer, aquelas vias mais masculinas mesmo, né? Nesse aspecto, a iniciação feminina seria muito utilizada para trazer novas informações para a humanidade, além de poder sinalizar tempos de importância maior para a própria manifestação feminina. Contudo, no geral, a iniciação masculina também é importante, porque através dela surgem processos profundos de transformação do ser e até da própria sociedade, através de mudanças sociais e políticas, visando socializar os novos valores e conhecimentos. O fato é que ao homem é pedido uma iniciação integral, por assim dizer, a sujeição a processos de renúncia exterior e de empoderamento espiritual, assim como uma atuação social inovadora. Faz muito sentido. Nós podemos perceber que muitas dessas grandes mensageiras, elas evitaram assinar as suas obras. Por que o professor, no caso, assina os seus trabalhos? Eu acho que é por essas mesmas razões que eu falei. O meu trabalho também envolve um processo definido de iniciação. Mas antes de falar mais sobre isso, eu queria apenas também me lembrar que a Helena Blavatsky também assinou a sua vasta obra, mesmo dizendo que nada daquilo tudo era realmente seu. Eu penso que talvez Blavatsky tenha assinado justamente porque ela sempre procurou combater o espiritismo, apesar de, curiosamente, haver militado nas fileiras espíritas nos seus primeiros anos de atuação. E neste caso, os outros teósofos seguiram o seu exemplo, mesmo muitas vezes considerando que as suas próprias informações fossem igualmente inspiradas pelos mestres. Mas também pode ser uma questão de circunstâncias históricas. Vemos que as amanuenses Roerich e Bailey, que foram espécies de siamesas espirituais contemporâneas, de meados do século passado, ambas deixaram de assinar seus nomes. Aqui talvez tenha refletido uma necessidade por parte dos mestres, de fazer contrapontos com o ciclo teosófico que já vinha se corrompendo, em tudo aquilo que se sabe vindo a culminar com a crise de Krishnamurti, quando muitos notáveis deixaram a sociedade teosófica para seguir caminhos próprios, inclusive Alice Bailey, que atuava então na seção interna da loja Crotona da Califórnia. Quanto ao nosso próprio trabalho, uma das razões pela qual nós assinamos as nossas obras, algumas raras vezes com pseudônimos ou nomes espirituais, é porque os mestres nunca nos exigiram o anonimato, até em função das características positivas da iniciação masculina já mencionadas mais acima. Mas é importante dizer aqui que nós nunca tivemos a intenção ou a pretensão de escrever livros inspirados. A coisa apenas aconteceu naturalmente a certa altura, em função dos próprios processos espirituais que atravessamos, surgindo assim, de certa forma, como aqueles poderes yogis que surgem com o avanço das práticas espirituais de que fala Patanjali nos seus Yoga Sutras. Então, este trabalho começou em função de uma grande crise de iniciação que atravessamos próximo à idade de 30 anos, e que exigiu de nós o acesso a novas energias para simplesmente conseguirmos sobreviver a tudo aquilo. A prova da cruz, que é também a prova do fogo, costuma ser desprezada pelos falsos profetas, como se fosse possível ter acesso às energias divinas sem conquistar completamente as energias terrenas. Blavatsky associou, porém, a cruz do Cristo às iniciações egípcias. E Bailey falou das provas dos adeptos que têm seus corpos destruídos para serem então esotericamente reconstruídos.
E nesta hora, valeu muito tudo aquilo que praticáramos até então, desde a vida de ashram, lá no começo, e mais especialmente, a prática e a assimilação correta daqueles elevados ensinamentos transmitidos pela própria hierarquia de luz através de Helena Hoerich inicialmente, que nos permitiram uma consolidação espiritual paulatina através dos caminhos do fogo interior, preparando para a ascensão final e segura de Kundalini, colocando-nos assim num estado receptivo para estas novas conquistas. Mas, no final das contas, tudo isso apenas pôde ser realmente desencadeado na prática através de uma série de ensinamentos esotéricos de Alice Bailey, alguns deles praticamente insuspeitos até então na sua importância para a quase totalidade dos estudantes da obra daquela amanuense. Parece que seria então uma coisa bem mais complexa, no seu caso. Sim, eu diria que é verdade. Envolveu inicialmente o alinhamento teórico e prático com escolas já abalizadas pelos mestres, né? Mas nem sempre uma conexão física com elas. Antes espiritual através de estudos, de práticas e também de algum serviço na divulgação desses ensinamentos, né? Que eu buscava fazer da forma como me era permitido. E esta foi, então, a base de tudo, por assim dizer. E numa palavra que eu resumiria justamente como serviço. E quero reiterar aqui que, já durante as nossas crises e transições para esta nova consciência, foi realmente, acima de tudo, as energias que vinham intensamente através do alinhamento com a Loja Branca, através da transmissão de Alice Bailey, que nos preenchia, consolava e instruía. Inúmeras coisas que para nós até então não faziam nenhum sentido naqueles ensinamentos, de uma hora para outra viraram uma fonte poderosa de luz e de orientação, extremamente pragmática e definitiva, conduzindo para explicações, técnicas, transformações e curas sempre muito necessárias. E depois que as coisas se desencadearam realmente, elas foram sendo alimentadas naturalmente pelas novas energias que acessamos e pela meditação que tem nos ajudado a conectar ainda melhor essas fontes cósmicas, digamos assim. Está excelente. Então, para já irmos finalizando esta nossa conversa, queremos saber o que pode ter ocasionado esta aparente mudança na direção dos métodos da hierarquia, de passar a contar com um canal masculino para veicular os seus ensinamentos, já que até então vinha trabalhando basicamente com mulheres. Ok, Vitória, isso é realmente algo bastante importante. Acontece que havia mesmo um plano da hierarquia que estava destinado a culminar ali na virada do milênio. Essa informação ela foi dada pela própria Alice Bailey, né, na obra Os Raios e as Iniciações, onde chama mais precisamente de Plano de Preparação da Humanidade para a Nova Era. Este plano teria apenas 3 etapas, ocupando 3 gerações, começando então com a própria Blavatsky, passando por Alice Bailey e culminando ou encerrando com uma futura transmissão a acontecer ali pela virada do milênio. Aliás, Alice Bailey revestiu esta etapa final dos mais elevados signos. Seria a restauração dos mistérios antigos, seria a volta das verdadeiras escolas de iniciação e seria a própria exteriorização da hierarquia, incluindo aqui a volta do Cristo, para a qual ela dedicou então livros especiais. Tudo isto já penetrando na nova era e fornecendo bases definitivas para ela. Porque, sob um quadro assim, é natural que a iniciação real e tradicional passasse a prevalecer, mesmo que sob os novos signos espirituais, algo que ela mesma trouxe na sua imensa obra, a título de introdução, obra para a qual tratou inclusive de taxar um prazo de validade de algumas décadas apenas, avançando pelo novo milênio. Porém, eu acredito pessoalmente que muita coisa ali ainda vai perdurar por muito tempo ainda, né?
porque da mesma forma como a obra de Bailey veio não substituir, mas completar e fazer avançar a obra de Blavatsky, sobre a qual ela se construiu, a nossa própria obra também tem a mesma postura em relação a dessas mensageiras. E em quais aspectos a sua obra avançou em relação às dessas mensageiras? Ok, podemos dizer que a partir desses profundos alicerces esotéricos e ecumênicos trazidos pelas predecessoras, nós damos uma poderosa guinada em direção à tradição perene. Apresentamos uma visão mais clara e aberta daquelas chaves esotéricas que elas mesmas trouxeram. E também um aporte científico da evolução espiritual humana em geral, tratando sempre de dar nomes aos bois, digamos assim. Trazemos ademais chaves importantíssimas que faltaram ainda na revelação da doutrina secreta, como Blavatsky mesmo admitia na sua época. Entre elas, a chave da geosofia e a chave da sociogênese. Ocorre que a obra das predecessoras teve um caráter amplamente recapitulatório ainda, em relação à raça raiz que encerra, seja pelo exoterismo ecumênico de Blavatsky, como pelo esoterismo ocultista de Bailey. O nosso trabalho avança sobre tudo isto, valorizando no ecumenismo as profecias das antigas religiões para um acesso geral ao novo, e no esoterismo para dar a conhecer diretamente as novas energias que estão sendo entregues à humanidade, tratadas por vezes ainda de forma ligeira e algo superficial por aquelas mensageiras. Façamos justiça, porém, observando que Bailey e Roerich já estavam bastante sintonizadas com os princípios esotéricos da nova era, ao discorrerem sobre o fogo do coração e sobre a energia quadridimensional, onde Bailey anunciou a ascensão do corpo causal para o quarto plano, o búdico ou intuitivo. Além, é claro, do trato das questões ascensionais, na conscientização das energias cósmicas e nos conhecimentos das altas iniciações, observando que Bailey já organizou até um sistema de chakras científico para a sexta hierarquia ascensional, ao modo daquilo que tem sido feito sempre pelos budistas. E tudo isto, que ainda era apenas embrionário e potencial na obra dos primeiros teósofos, o chamado Círculo de Blavatsky, voltada que estavam mais para o resgate dos mistérios ários, coisa que, em termos esotéricos, Bailey e Roerich levaram todavia às suas últimas consequências, por assim dizer, adquire agora uma plena manifestação mística através da revelação da nova palavra racial e do trato científico das almas gêmeas, nesta presente etapa de conclusão do plano, quando as energias simbolizadas pelas águas cósmicas de Aquário manifestam a sua verdadeira natureza e abundância, anunciando assim a consolidação do quarto fogo cósmico. Estamos com isto abrindo o universo das novas iniciações, especialmente aquela que tange a própria humanidade, como uma verdadeira iluminação, envolvendo também a questão das instituições, através, por exemplo, das almas gêmeas sob diferentes ângulos de aproximação e com presença central nas profecias. Estas são coisas que consideramos emblemáticas para sinalizar a conclusão do plano da hierarquia e a chegada potencial da nova era. Mas falando novamente em prazos, Bailey também forneceu uma data para tudo isso começar a acontecer, caso as coisas acontecessem segundo os planos da hierarquia, ou seja, em torno a 1980. Acho que poderia se considerar que a geração hippie abriu caminho para isto. A década de 80 teve coisas graves e também especiais para o planeta, tanto que ela abrigou processos que levaram a uma mudança do cenário geopolítico mundial na virada dos anos 90. É verdade. Isso também teve reflexos
movimentos importantes aqui no Brasil, não é mesmo? Com toda certeza. Eu até diria que especialmente entre nós, neste caso, né? Nós temos procurado demonstrar, inclusive, a importância dos movimentos alternativos e espirituais que aconteceram aqui no Brasil no período, né? Produzindo uma grande movimentação na juventude, sob o calor das mudanças políticas, mas também sob o estímulo de diversas correntes espirituais e esotéricas da época. As coisas começaram já na década de 70 no Brasil, mas a virada dos anos 80 realmente catalisaram em definitivo estas movimentações, tomando então um vulto muito interessante. A forma como ocorreu um certo chamamento coletivo ali, de variadas intensidades para diferentes pessoas, nós até comparamos a uma forma de Pentecostes, a descida do Espírito sobre muitos. E também há uma verdadeira demanda pelo Santo Graal, o Graal de uma nova consciência, o Graal da iluminação almejada, o Graal de uma nova era. Mas também tudo aquilo mais que abriga os mitos do Graal e de Shambhala, como a busca de uma terra pura para implantar uma nova consciência e fazer nascer uma nova era. E isto levou, basicamente, aquelas pessoas a procurarem as regiões centrais do país, para reforçar e avançar nos processos sociais internos e de nova era, apesar das condições políticas adversas de então. Ou será que, em parte, até mesmo por causa disto? É algo para se refletir, e indicamos, a este respeito, que conheçam os nossos trabalhos sobre o projeto Rumo ao Sol de Alto Paraíso, que aconteceu nos anos 80. Nós, particularmente, tivemos então um grande chamado interior naquele período, em meio a uma outra grande crise pessoal, dessa vez de contestação a toda uma velha existência opressiva e sem sentido, e que nos levou, por fim, a abandonar tudo e a ir viver em ashrams e comunidades rurais por vários anos. E as nossas conexões com Jesus e com os evangelhos naquele primeiro momento foram realmente muito fortes e importantes. E nisto vale lembrar que, para Bailey, também fora forte o apelo do cristianismo, e que Guénon afirmou ser importante respeitar a base da religião tradicional. Então, tudo começou realmente ali, mas depois nós passamos por uma crise de fé, indo buscar daí os caminhos da espiritualidade científica tradicional da Índia e do esoterismo, no que terminaríamos por nos especializar em definitivo. Ali eu comecei toda uma trajetória de consagração à luz, que na virada dos anos 90 me permitiram ter acesso à canalização das novas informações da Loja Branca. Desde então, tem sido um fluxo contínuo de informações renovadas por 20 anos, com média de 6 livros por ano. E depois que alcancei as sínteses finais, mais exatamente a partir da data da transição das eras solares de 2012, passei a investir mais nessa linguagem de vídeos, porque um comunicador sério, né, necessita se adaptar ao seu tempo, como já sugeria Platão na sua época, né. Aliás, a própria Alice Bailey havia afirmado que essa última etapa da revelação do plano da hierarquia faria uso das novas mídias de massas para divulgar as novas informações, né. Ainda assim, nós seguimos empenhados em criar uma fundação para cuidar de toda esta grande herança espiritual nova da humanidade. Que há de acontecer? Pois afinal, essa é uma bela história. Faz até lembrar as palavras de Krishna, de que o mundo nunca foi abandonado, pois sempre vêm mensageiros para nos ajudar. Agradecemos então ao professor Luiz Salvi e aos nossos amigos aí de casa por terem assistido a mais este programa e estar sempre conosco rumo ao conhecimento da espiritualidade. E nos despedimos então com
um Om Shanti. Om Shanti.